Bem, tô saudando aí a galera do canal Inimigos da Nova Ordem Mundial e do Gangstalk. A gente tá com uma jornada chamada O Oculto, Nova Ordem Mundial. Essa jornada, O Oculto. O episódio de hoje é Nazista ou maçom? Esse é o episódio, nazista ou maçom. Bem, tá ecoando, né, na mídia, né, na data de hoje, 18 de janeiro de 2020, a situação do ex-ministro da Cultura, o Roberto Alvim, né, que ele soltou lá, vazou os vídeos dele fazendo um discurso, né, da cultura brasileira, né, mas um discurso muito extremamente semelhante ao discurso de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista de Hitler, né? O cenário, a forma, o tom, né? As frases idênticas a Goebbels, né? E até a música de fundo do cantor preferido de Hitler, que é o Wagner. Bem, esses detalhes, isso já está maçante na mídia, todo mundo sabe, ok? Mas o que haveria por detrás disso? O que há oculto por isso? Gente, nada é o que parece, principalmente o que ecoa muito na mídia. Então você tem que tentar observar, analisar com inteligência os efeitos da coisa, ok? Então analisar o que está em oculto do iceberg, não apenas a ponta dele, que está visível. Pois bem, então a princípio toda a mídia repudiando, a comunidade judaica, essa coisa toda, né? Agora, gente, me parece por demais estranho que um cidadão grave um vídeo desse, né, exaltando, falando da cultura brasileira, tendo como música de fundo o cantor Wagner, que era um cantor alemão. Ora, se ele é um vídeo da cultura brasileira, por que ele não colocou um compositor brasileiro, uma música brasileira? O tom, o cenário, tudo muito parecido com o cenário de Goebbels. Então, eu me recuso a acreditar que isso tenha sido uma coincidência, porque não é possível, a semelhança é extrema demais. Então, com certeza não foi uma coincidência. Agora, me recuso a acreditar também que esse cidadão, Roberto Alvim, seria idiota o suficiente de fazer isso para mostrar a simpatia dele pelo nazismo. Okay? Duvido que ele seja idiota o suficiente. Ou seja, a situação foi orquestrada com um objetivo oculto. Ok? E o Roberto Alvim é um peão, ok? Um peão no jogo que está sendo utilizado com um propósito, ok? Então nesse jogo alguns peões têm que ser sacrificados. Não vai dar nada para ele, porque isso tudo vai ser abafado. Mas por que ele iria queimar a própria imagem? Bem, porque ele está sendo mandado, ok? Um peão obediente, ok? Então isso tudo ecoou o quê? Vamos lá. Quem é vítima da situação? Ok? Quem é a vítima clássica do nazismo? Os judeus, ok? Pois bem, então, lógico, a comunidade judaica ficou estarrecida, repudiando a situação, tá? Agora, isso foi proposital. Para quê? Para poder explorar a questão do vitimismo, ok? O vitimismo em prol do judaísmo ou dos judeus. Mas o Holocausto foi terrível? Foi terrível. O Holocausto foi terrível, uma monstruosidade. 6 milhões de judeus, os números oficiais. Hitler era um louco, tá? Porém, há algo misterioso nesse discurso, nessa situação. Por quê? O cidadão tal do Roberto Alvim, ele apareceu, não sei se foi no dia anterior, falando um discurso na mesa com o Bolsonaro, sendo elogiado por Bolsonaro, e ele falando de cristianismo, cristão, não sei o que, cultura e de cristão, ok? Ele aparece em algumas fotos com cruzes. Tem uma foto que tem 2 cruzes penduradas na parede, e outra foto que ele está com um tipo de cruz, né, na mesa. A cruz é o símbolo da cristandade, ok? Então, por que um cidadão que utiliza símbolos da cristandade, que fala um discurso de cristandade
com o presidente Bolsonaro. Na sequência ele aparece fazendo um discurso nazista, ok? Então veja bem, nós temos um cidadão que ele mescla cristandade com nazismo, ok? E na prática, o nazismo teve alguma coisa a ver com o cristianismo? Ora, com a cristandade de modo algum? Óbvio que não, ok? Então, das máximas, né, dos ensinos da cristandade é dê a outra face. Dê a outra face. Então você nunca vai agredir ninguém, né? Ou não deveria. Mas enfim, é claro que não. Porém, o nazismo utilizou um pouco da igreja luterana, tentou transformar ali eles até tinham um grupo chamado, entre aspas, os guerreiros de Cristo, né? Ou os guerreiros de Jesus, não me lembro. E eles diziam até que não, Jesus não poderia ter sido judeu, negavam que Jesus era judeu, entendeu? Era assim, coisas absurdas. Mas o Hitler pertencia ao grupo de Thule, que é uma sociedade secreta, ok? Uma sociedade secreta de caráter maçônico, tá? O grupo de Thule, tá? E o grupo de Thule tinha uma religião. E que religião era? É uma religião germânica, dos povos germânicos, hiperbórea. Então, ou seja, o nazismo, Hitler seguia uma religião hiperbórea, okay? Hiperbórea dos deuses germânicos do passado. Então não tem nada a ver. O próprio Himmler, que é outra figura do nazismo, queria a todo custo perseguir o cristianismo. Tentando achar algum link de que povos germânicos teriam sido perseguidos pela Inquisição para arrumar desculpa para perseguir os cristãos. Ele não conseguiu provar isso historicamente, ok? Então não tem nada a ver nazismo com cristianismo. Porém, os bichos escrotos, a saber, a sinagoga de Satanás e a maçonaria, tentam a todo momento cruzar, entendeu? Cristianismo é nazismo, ok? Eles tentam confundir as coisas e a mídia faz esse trabalho. Então, você veja uma foto que eu estou colocando aí na tela, que aparece o Roberto Alvim atendendo o celular, né? Mas observe bem as mãos dele. Você já viu alguém atender o celular dessa forma? Veja o sinal que ele está fazendo com as mãos. Você tem o que aí no meio das mãos dele? Um Vzinho. Esse Vzinho é o quê? Quem que faz o Vzinho com as mãos? Os maçons, que é o esquadro ou compasso, símbolos da maçonaria. Por isso que eles fazem essa sacanagem aí com a mão, essa coisa toda. Ou seja, ninguém atende o celular dessa forma que ele está atendendo. É muito estranho, tá? É um pouco esquisito. Então, parece que ele está fazendo uns quadros, um compasso aí, né? Justamente. Então, esse cara pode ser um pau mandado, um peão, um pau mandado para fazer esse escândalo. Então, ele é cristão, entre aspas, cristão, e ele é nazista. Então, ou seja, cristão fanático nazista que persegue os judeus, né? Vamos dizer assim, quem persegue o judeu é o cristão. Basicamente isso, entendeu? Isso pode parecer uma bobagem, mas a carga neurolinguística que entra para a mente das pessoas, e a mídia mostrando a foto, tem lá uma cruz e ele está fazendo um discurso nazista, o cristão nazista perseguindo os judeus, que são as vítimas eternas. Veja bem, o Holocausto foi terrível, tá? Então, quando aqui no canal a gente critica o sionismo político e a sinagoga de Satanás, grandes banqueiros e grandes corporações, de modo algum vamos criticar os judeus autênticos e legítimos, lá o religioso que é dedicado à religião dele. Posso não concordar com as ideias dele, mas a questão é no campo das ideias. Então, o povo judeu autêntico, okay? As pessoas autênticas, honestas, têm que ser protegidos, okay? Porém, nossa causa aqui é com a sinagoga do capeta. São falsos judeus. Grandes banqueiros, grandes corporações, a gente cita sempre aqui. Rothschild, Rockefeller e etc. Essa é a questão, ok?
Agora, isso me preocupa porque a sinagoga de Satanás e a maçonaria, vamos dizer, a sinagoga de Satanás se protege, usa um escudo humano. Esse escudo humano é o Holocausto dos verdadeiros pobres, coitados judeus que sofreram. Okay? Então eles se escondem atrás da situação e eles estão sempre querendo arrumar algum escândalo para colocar a culpa no cristianismo, para enfraquecer o cristianismo, ok? Então essa questão preocupa, tá? Então, ou seja, até quando isso vai resvalar no cristianismo, essa ideia? Não é proposital, gente. Ninguém vai fazer um discurso dele, ninguém vai ser tão idiota de fazer um discurso desse e achar que não ia dar nada. Então é um escândalo, me parece ser uma armação maçônica, esse cara desse pau mandado da maçonaria, sempre se escondendo atrás das vítimas do Holocausto, e sempre porque a nova ordem mundial será um governo de Jerusalém. O sionismo político que ganhou a Segunda Guerra é a maior força política mundial, okay? É a cabeça da nova ordem mundial, okay? Por isso que eles precisam trabalhar muito com essa situação para poder, muito com vitimismo e sempre dando lá a sua pancada no cristianismo, okay? Para poder chegar ao objetivo deles, okay? Então a gente tem que ter muito cuidado. Outro ponto interessante que causa um pouco de estranheza o Holocausto de judeus foi terrível, o nazismo foi terrível, porém o que não dá para entender é porque o comunismo é exaltado. Eles exaltam Karl Marx, exaltam a Revolução Russa de 100 anos, blá, blá. Gente, tão terrível quanto o nazismo foi o comunismo na União Soviética. Quantos milhões a mais morreram na mão de Stalin? E detalhe, quem criou o comunismo, quem fomentou a Revolução Russa, eles não falam. Que foi quem? Sinagoga do capeta, sinagoga de Satanás. Eles não mencionam que foram 16 milhões de cristãos só na Ucrânia, em Holodomor, o Holocausto de cristão. Isso não menciona no livro de história. Okay? Isso não menciona na mídia. Por quê? Por que 6 milhões de judeus valem mais do que 16 milhões de cristãos? É estranho, é muito estranho essa coisa toda. Okay? Inclusive quem criou o Partido Comunista Chinês também foi a sinagoga de Satanás, né? Então, ou seja, causa muita estranheza. Então, cuidado com esse teatro, midiático. Esse Roberto Alvinha é só um pau mandado. Okay? Para tentar mais uma vez prejudicar o cristianismo e tentar usar as vítimas do Holocausto, porque vão usar isso todo momento para poder blindar a nova ordem mundial. Okay? Eles usam os mortos dessa forma. Okay? Então tome cuidado com a situação, sempre desconfie, porque quando a coisa é demais, exacerbada, a gente tem que desconfiar, ok? Então esse aí foi inimigo da nova ordem mundial, nazista ou maçom? Bem, pau mandado da maçonaria.